Volume 6. Capítulo 3. Quando abrimos a porta do nosso quarto de hóspedes no terceiro andar da ala oeste, com a intenção de trocar de roupa antes de visitarmos os aposentos de Kismel, Azuna e eu exclamamos de surpresa. A esbelta cavaleira elfa já estava sentada no sofá do nosso quarto. "O que você está fazendo aqui, Kismel?" perguntou Azuna, trotando até ela. A cavaleira ergueu um copo estreito em sua mão direita. "Eu estava esperando por você, é claro. Você já terminou de conversar com os novos visitantes? Você sabia que estávamos nos encontrando com outros jogadores, quero dizer, outros guerreiros humanos?" Perguntei, o que fez com que ela abrisse um pequeno sorriso nos lábios. Mas é claro, mantive minha distância, não querendo interferir. Você não teria sido um incômodo de forma alguma. No entanto, apesar da minha tranquilidade, foi realmente bom para nós que Kismel tenha sido atenciosa. Kismel era muito mais humana em seus maneirismos e inteligência do que os outros elfos negros, e certamente mais do que o escoteiro elfo negro genérico que acompanhava Kuzak. Eu não conseguia imaginar como eles reagiriam a ela, e não estava claro que efeito teria sobre ela interagir com jogadores que poderiam falar abertamente sobre o fato de que esse mundo era apenas um jogo de RV. Nos RPGs online que joguei antes de Sal, eu não era bom em interpretação de papéis. Mas, de alguma forma, tornou-se natural para mim assumir o papel de um espadachim humano viajando por Ankrad ao interagir com os elfos negros, um desenvolvimento que me encheu de uma leve admiração. Kismel acenou para que nos sentássemos. "Vocês já terminaram de falar com os novos visitantes?" "Sim, eles disseram que estavam indo visitar o mestre do castelo", explicou Azuna. A cavaleira colocou um novo copo diante dela e serviu um líquido dourado claro da garrafa sobre a mesa. Quando ela fez o mesmo para mim, notei um aroma refrescante e familiar subindo. Devia ser aquele vinho lunar que sua irmã Tionel adorava. Fizemos um brinde e eu tomei um gole da bebida bastante forte, que não era capaz de deixá-lo bêbado, antes de dizer, "Acho que aqueles 4 deixarão o castelo pela manhã para ir ao santuário no sul, portanto, não os veremos até a noite. Amanhã é seu valioso dia de folga, então devemos encontrar nossa própria tarefa útil para..." Suavemente e de repente, Azuna me cutucou com o cotovelo. Olhei para ela com perplexidade antes de perceber o que tinha acabado de fazer. Os 4 membros da Kuzak estavam indo para o sul amanhã para recuperar a chave ágata do santuário. A mesma chave que acabamos de trazer hoje. Esse conjunto de 6 chaves ocultas que abririam um misterioso dispositivo do santuário, que, segundo as lendas dos elfos negros, destruiria Ankrad, e que os elfos da floresta acreditavam que o devolveria à terra, não existiria em duplicata. Até onde Kismel sabia, nós tínhamos ido do 3º ao 6º andar e, por meio de grandes provações, tínhamos conseguido coletar 4 dessas preciosas chaves únicas. Mas, no sistema de jogo, havia tantas chaves secretas quanto o número de jogadores que realizavam a missão Guerra Élfica. Nesse momento, Kuzak estava recebendo uma solicitação do Conde Galeion para recuperar a chave ágata. E se eles saíssem amanhã e voltassem depois de terminar a missão, e Kismel os visse carregando uma nova cópia da chave? Isso poderia muito bem acontecer. E se ela nos perguntasse por que os 4 estavam indo para aquele mesmo santuário? Se os NPCs desse jogo tivessem uma inteligência artificial tão avançada, eles não deveriam ser programados com a capacidade de integrar essas informações e levar tudo na esportiva? Entendo. É pedir muito de vocês, humanos, eu sei, murmurou Kismel. Ela bebeu o último gole de seu vinho. Peguei a garrafa automaticamente e estendi a mão para servir-lhe outro copo. Depois perguntei cautelosamente, você sabe o motivo pelo qual eles estão indo para o santuário, Kismel? Para recuperar a chave oculta, é claro. Azuna e eu olhamos fixamente para a elfa negra, que parecia não se incomodar com o conhecimento. Quando ela percebeu que estávamos olhando, ficou um pouco curiosa e depois sorriu. "Ah, então vocês não sabiam." Não sabia o quê?" Azuna perguntou baixinho. O sorriso de Kismel se tornou um pouco apologético. O comandante da força de vanguarda explicou que estava usando cavaleiros para confundir e enganar os elfos da floresta, não foi? Estamos organizando algo semelhante para a tarefa de recuperar as chaves. O que isso significa? Mesmo depois de termos recuperado as chaves dos santuários, outros cavaleiros e batedores se dirigiram para os mesmos santuários, levando chaves falsas criadas por nossos sacerdotes para nossos acampamentos e fortalezas. Se algum humano prometer ajuda ao longo do caminho, nós a aceitaremos. Tudo isso é para enganar os elfos da floresta, lembre-se. Azuna e eu não tínhamos palavras.
A existência de chaves falsas em si foi uma surpresa, mas ainda mais do que isso. Mas, então, isso não exporia esses cavaleiros e soldados de fachada ao perigo? Perguntei, atônito. Kismel olhou para baixo. Isso está correto. Mais do que alguns cavaleiros foram atacados pelos elfos da floresta, e sei que alguns perderam suas vidas. Mas, por que você precisa se esforçar tanto? Azuna exigiu, inclinando-se para a frente. A cavaleira colocou uma mão gentil em seu ombro. Porque essa é a seriedade do dever de recuperar as chaves seladas e a mentalidade necessária para realizar a missão. O fracasso é inaceitável. Agora, a história e o conhecimento dos povos de Liuzula, Kalisó, da humanidade anã estão contidos nesse castelo flutuante. Se ele desmoronar, tudo será perdido, junto com muitas, muitas vidas. Não podemos permitir que a ruína chegue às coisas que a sacerdotisa de outrora deu sua preciosa vida para proteger. Acredito que Sua Majestade, a Rainha, queira as 6 chaves para poder manter a porta do santuário fechada para sempre. Kismel parou por aí, mas minha mente estava meio ocupada com outras coisas. Depois que Azuna e eu interferimos na batalha entre Kismel e o Cavaleiro Sagrado dos Elfos da Floresta no terceiro andar, os duelos entre os Elfos das Trevas e os da Floresta continuaram sem fim. Isso era natural, pois era o evento que levava o jogador à missão da campanha Guerra dos Elfos, mas se a explicação de Kismel fosse levada ao pé da letra, ela sugeria que os elfos se empenhavam até mesmo nessa questão inevitável da conveniência da história, arriscando suas próprias vidas. Mas será que o criador dessa missão, algum escritor da Argos, realmente considerou esse ângulo ao criá-la? Era senso comum que, em um MMORPG, os mesmos eventos ocorriam para cada jogador, qualquer coisa diferente disso não seria justa. Quando visto de dentro do mundo do jogo, pareceria que o mesmo personagem estava morrendo e voltando à vida, repetidamente, mas nenhum jogador reclamaria que isso não era lógico. Aquela garotinha da minha missão Aneal Blade, por exemplo, passou uma eternidade adoecendo e sendo curada, indo e voltando. Foram realmente os designers do jogo que criaram esses elementos secundários, como chaves falsas e cavaleiros de engodo, a fim de proteger a integridade da visão de mundo e da mecânica do jogo? Ou foi outra coisa, como o próprio mundo? O que é, Kirito? Levantei os olhos quando ouvi meu nome e encontrei Kismel, que estava igualmente perdido em pensamentos. Nada, só estou pensando nas coisas. Entendo como você se sente. Às vezes, até eu me pergunto se as 4 chaves que estamos carregando são verdadeiras ou não. De verdade? Perguntei, sem querer entrando em uma gíria do mundo real, mas esse ditado tinha sido claramente absorvido pelo vocabulário de Kismel a essa altura, e ela não deu importância. Sim, de verdade. Teria sido real porque a tiramos do santuário, mas uma vez que foi colocada no cofre de uma fortaleza ou castelo, não há como dizer se os sacerdotes podem tê-la trocado. Estou vendo. Portanto, é potencialmente verdade que tanto as nossas chaves quanto as chaves de Kuzak são falsas. Ou talvez a história diga que ambas são reais. Eu me perguntava, mais uma vez perdido em perguntas que não tinham resposta. Ao meu lado, Azuna perguntou, se você está se dando ao trabalho de criar chaves falsas para distrair os elfos da floresta, não seria ruim ter as chaves, verdadeiras ou falsas, coletadas no mesmo lugar? Quero dizer, o castelo de Ofel foi atacado. Sim, há uma lógica no que você diz, concordou Kismel, que olhou para o teto. O quarto de hóspedes do castelo de Ofel tinha janelas enormes que permitiam a visão do exterior, mas o castelo de Galei foi esculpido diretamente na rocha, de modo que as janelas ficavam apenas no lado do corredor. Além das lâmpadas penduradas na parede que as estalagens de Station e Suribus tinham, havia um candelabro elaborado pendurado no teto como um lustre, com seus pequenos fogos tremeluzindo. Presumimos que o castelo de Ofel nunca seria atacado. Os elfos da floresta no 4º andar tinham apenas alguns barcos pequenos, e não podíamos imaginar que eles se uniriam aos elfos caídos. Se você não tivesse nos avisado, não teríamos nos preparado para o ataque a tempo. Mesmo com o poder do Visconde Ofilis, o castelo poderia ter sido perdido. Mas, Kismel olhou de volta para nós e deu um sorriso tranquilizador. Mesmo com a astúcia perversa dos caídos, é impossível que eles ataquem o castelo Galei com um exército enorme. Como vocês viram, eu não conseguiria dar 10 passos para fora deste lugar sem a capa de folha verde. Os elfos da floresta terão algum tipo de capa semelhante, mas certamente em pequeno número. E essa capa foi costurada com as folhas da árvore sagrada, nunca haverá outra do gênero.
Nem mesmo os guerreiros javalis dos elfos da floresta sonhariam em atacar este castelo com não mais do que 10 pessoas, sob o risco de perder todos os tesouros transmitidos desde a grande separação. E quanto aos elfos caídos? É possível que eles tenham algo semelhante? Azuna insistiu, mas Quismel novamente balançou a cabeça. Você se esqueceu? Os caídos foram amaldiçoados pela árvore sagrada. Se eles vestissem a capa feita de suas folhas, seriam queimados até virar cinzas, ou algo semelhante, mas não tão extremo. A dor e as cicatrizes seriam intensas, de qualquer forma. Ah, você tem razão, disse Azuna, colocando a língua para fora para mostrar o quanto estava esquecida. Quismel riu de volta, mas sua alegria não durou muito tempo. Ela cruzou os braços em uma postura pensativa. Mas, como diz Azuna, manter as chaves em um só lugar por muito tempo é apenas um convite a riscos desnecessários, talvez. Há uma árvore dos espíritos aqui no castelo, então suponho que terei que desistir do meu dia de descanso e continuar assim que amanhã chegar. O quê? Eu ia gritar, mas Azuna foi mais rápida. Não! Ela praticamente voou sobre a mesa baixa até o lado de Quismel e agarrou as mãos da cavaleira com as suas. Desculpe-me por tê-la deixado preocupada. Agora entendo que este castelo é seguro. Apenas fique conosco amanhã. Eu estive pensando no que faríamos. Os olhos roxo-escuros de Quismel piscaram várias vezes, e então, quantas vezes eu já tinha visto isso? Deu o sorriso gentil de uma garota mais velha para sua irmã mais nova. Tudo bem. Então, partirei em 2 dias, como planejado originalmente. O que faremos amanhã? Ainda é um segredo. Vou anunciá-lo pela manhã, portanto, aguardem a surpresa, disse Azuna com um sorriso. Eu, no entanto, me senti um pouco enervado com isso. Minutos depois, a garrafa de vinho esguia estava vazia e Quismel se encostou no encosto do sofá. Ufa, acho que estou um pouco intoxicado. Examinei seu rosto, mas a pele marrom café não estava diferente do normal, e eu não podia prever o que aconteceria com uma inteligência artificial se ela ficasse bêbada. Azuna parecia preocupada, no entanto, e perguntou, você está bem? Pode voltar para o seu quarto? Ah, não estou tão bêbada a ponto de não conseguir ficar de pé. Mas, disse ela, fazendo uma pausa para nos olhar, o quarto que me foi dado é muito grande para uma pessoa. Vocês se importam se eu dormir neste sofá comprido esta noite? O quê? Eu gritei por reflexo, mas, na verdade, Azuna e eu não tínhamos motivo para recusá-la. Eu ia dizer a ela que estava tudo bem, é claro, até que percebi algo. Em uma situação com 2 mulheres e um homem, parecia claro qual dos 3 deveria ficar com o sofá. Nesse caso, você pode dormir no quarto com Azuna, Quismel. Eu vou dormir no sofá. Mas a cavaleira arqueou as costas e balançou a cabeça. Não. Este é o seu quarto. Não posso forçá-lo a sair do seu quarto, querido. Nesse caso, prefiro voltar para o meu quarto. Ela começou a se levantar, mas Azuna agarrou a ponta de sua túnica fina. Azuna ainda estava em seu estado de espírito de implorar. Ela resmungou e olhou para a porta do quarto. Essa cama, cabe 3 pessoas, certo? Gritei novamente, sem conseguir me conter. Mas Quismel foi muito racional em relação a isso. Oh, eu acredito que você está certa. Mas isso só deixa cerca de meio metro de espaço entre cada pessoa. Argumentei, antes de me perguntar se os elfos negros entendiam os sistemas de medição do mundo real. Quismel apenas encolheu os ombros. Não é muito diferente de quando nós 3 dividimos aquela barraca no acampamento no 3º andar. Ou você não quer dormir na mesma cama que eu, querido? Não é isso que estou dizendo. Era a única resposta que eu poderia dar a essa pergunta. A cavaleira sorriu maliciosamente. Então, não há problema algum. Ainda tínhamos que resolver a questão de como nos organizaríamos na cama, e o consenso foi que Quismel ficaria no meio, com Azuna à esquerda e eu à direita. Eu estava preocupado com o espaço, mas Azuna e Quismel se amontoaram mais perto, deixando-me com um pouco menos de 1 metro de espaço para trabalhar. Eu me deitei na cama depois delas e mantive meu corpo reto como uma flecha, longe o suficiente da borda para não cair. Com o nosso arranjo, pelo menos eu não repetiria a catástrofe de hoje de manhã, mas ainda havia a possibilidade de eu acordar agarrado a Quismel de alguma forma. E eu tinha certeza de que o código anti-assédio para contato inadequado com o NPC pulava a etapa em que a vítima apertava o botão em uma janela pop-up e simplesmente transportava o agressor automaticamente quando o período de aviso acabava. Eu não queria acordar em uma cela, então não custava nada me manter o mais longe possível. Se você dormir assim na beirada, vai cair da cama, querido,
disse um sussurro na escuridão profunda. Uma mão se enroscou no cobertor e agarrou meu braço direito. Com relutância, me aproximei um pouco mais, e nesse momento as pontas dos meus dedos roçaram alguma parte de Kismel. Você ficará mais quente se aconchegar mais perto. Não, acho que estou bem aqui. Você não deveria estar em uma idade em que tem vergonha desse tipo de coisa. Ela quer dizer que sou muito adulto? Ou que sou muito criança? Perguntei-me, mas Kismel não entrou em detalhes. Se Azuna não estava interrompendo essa conversa sussurrada, então era sinal de que ela já estava dormindo. Por outro lado, era verdade que a temperatura melhorou bastante só com esse movimento, e eu me senti muito sonolento. Fechei os olhos e soltei um suspiro longo e lento. Quando eu era criança, achava muito difícil dormir em qualquer lugar que não fosse minha própria cama. Eu tinha dificuldade para dormir nas excursões escolares ao ar livre no ensino fundamental e até mesmo nas férias da família. Foi a mesma coisa quando cheguei a este mundo. Mais de uma vez, acabei farmando um único local durante a noite porque não conseguia dormir de qualquer maneira. Mas, em algum momento, isso simplesmente parou de acontecer. Independentemente do fato de que eu dormia em um lugar diferente praticamente todas as noites, eu conseguia dormir rapidamente 10 minutos depois de entrar debaixo das cobertas. Perguntei-me se não seria por ter me acostumado com a experiência de dormir em um mundo virtual, mas então percebi que não era verdade. Eu não achava fácil pegar no sono até começar a trabalhar com Azuna. Pensei que havia mais problemas em minha vida dessa forma do que quando eu estava sozinho, o que tornava isso estranho. Ou talvez fosse porque, em troca de todos os problemas e considerações extras, eu estava recebendo algo mais que contrabalançava tudo isso. Enquanto eu adormecia, esperava que o mesmo acontecesse com Azuna e Kismel. A noite de 3 de janeiro transcorreu em silêncio. Ou assim eu pensava. Um alarme forte me acordou, penetrando profundamente em meu cérebro. Sem abrir os olhos, procurei a janela do meu jogo e desliguei o alarme que só eu podia ouvir. Minhas pálpebras se ergueram e vi que o quarto ainda estava escuro. Antes de entrar no quarto, eu havia programado um alarme para as 2 horas, então é claro que estava escuro, mas agora eu sentia que não deveria ter me incomodado. Concentrei-me nos sons do quarto e ouvi apenas o sono tranquilo de Kismel e Azuna, o que me fez querer voltar para aquele calor agradável também. Foi apenas a força de vontade que forçou meus olhos a permanecerem abertos. Depois de manter 30 segundos contínuos de vigília, a tentação do sono diminuiu. Com cuidado para não acordar as 2 mulheres, levantei-me da cama e fui para a sala de estar. Enquanto eu me arrastava, ocorreu-me que, para um elfo negro, um alarme que só eu poderia ouvir cairia na categoria de encantos humanos. Mesmo assim, abri a porta com cuidado e saí para o corredor. Eu tinha 50% de certeza de que Kismel, no mínimo, detectaria meu movimento, mas parecia que eu tinha conseguido. Abri minha janela novamente e equipei meu casaco longo e minha espada. Não havia figuras humanoides em nenhum dos lados do corredor curvo. Nenhum guarda provavelmente me repreenderia se me visse, mas, por precaução, fiquei quieto enquanto me dirigia para a escadaria no centro da ala oeste. Quando o sino tocou no início da noite, eu havia descido as escadas, mas, dessa vez, subi devagar e com cuidado. Como eu me lembrava do Beta, as escadas continuavam além do 4º andar, que era o mais alto do castelo. Por fim, elas terminaram em uma pequena porta. Girei a maçaneta e a abri. O ar fresco e frio me envolveu instantaneamente. A porta dava para o telhado da ala oeste do castelo. Não havia luz artificial aqui, mas a luz da lua que vinha da abertura externa de Encrad era suficiente para manter a escuridão à distância. Por outro lado, o exterior do corredor da escada em si era a única característica digna de nota no vasto telhado. Em um RPG para um jogador, seria de se esperar encontrar 1 ou 2 baús em um local isolado como esse, mas aqui não havia nem mesmo uma pedra para pegar. Ao contrário das paredes polidas do castelo, a superfície aqui era áspera e cheia de marcas. Caminhei pela parte externa que margeava o pátio. Havia parapeitos com apenas 1/3 de 1 metro de altura, mas eles não impediriam ninguém de cair. Havia uns bons 20 metros até as pedras do pavimento abaixo, portanto, uma queda de cabeça poderia ser fatal. Eu me certifiquei de que estava sozinho, por precaução, e então me inclinei para olhar para o pátio e ver uma paisagem que era o oposto do cenário diurno. Inúmeras luzes de tochas iluminavam a enorme árvore dos espíritos em azul marinho e laranja alternados, e o orvalho que pendia e pingava de suas folhas e galhos brilhava como fogo líquido. Pares de guardas marchavam lentamente ao redor dela, como uma visão de algum sonho fantástico.
Depois de um momento de visão hipnotizada, voltei a prestar atenção e examinei cada parte do pátio que pude ver. Nada estava errado. Os sinos não haviam tocado, o que significava que ninguém havia entrado no castelo, nem NPC nem jogador, mas eu ainda tinha que verificar para ter certeza, antes de me permitir sair da borda. Quando me virei, olhei para o exterior do castelo. Galei era um castelo que havia sido esculpido nas paredes de uma cavidade de pedra circular que existia anteriormente, de modo que as bordas externas eram cercadas por penhascos naturais. Mesmo do telhado, eram quase 10 metros para chegar ao topo. Portanto, apesar do bônus de agilidade da espada de Eventide, eu não conseguia correr até o penhasco. Mas desde o beta, eu sempre me perguntei o que exatamente poderia ser encontrado além dessa rocha. Eu tinha certeza de que os portões do castelo no lado sul eram inexpugnáveis, mas até que eu visse com meus próprios olhos, tinha dificuldade em descartar a possibilidade de intrusos vindos do alto dos penhascos. Eu precisava ter certeza de que a possibilidade de uma invasão de elfos da floresta não era maior do que zero. Desviei o olhar da parede do penhasco e comecei a caminhar para a direita. À frente, o telhado de 3 partes do edifício central do castelo, que era um andar mais alto do que qualquer uma das alas. O ângulo era íngreme, mas não vertical como os penhascos. O pico do telhado chegava até a borda do penhasco, então minha ideia na versão beta era que eu poderia simplesmente escalar essa estrutura. Mas, por mais que eu tentasse naquela época, sempre escorregava e caía de volta após cerca de 3 metros. No entanto, minhas estatísticas estavam melhores agora, e minhas botas eram de melhor qualidade, com boa aderência. Parei a cerca de 20 metros do telhado de 2 águas, visualizei o percurso que faria e comecei a correr. Faltando cerca de 5 metros para chegar, atingi a velocidade máxima. Sob o telhado estava o 5º andar proibido do prédio central, que provavelmente incluía os aposentos particulares do conde. Portanto, havia a possibilidade de eu me meter em grandes problemas, mas isso era algo para me preocupar mais tarde. Um salto maciço me levou à seção central do telhado e, a partir daí, comecei a correr na parede diagonalmente, subindo a inclinação de 70 graus. Senti minhas solas escorregarem no 5º degrau, e elas cederam alguns centímetros no 7º, mas consegui dar mais 2 passos antes de pular novamente. Se eu gritasse com esforço, poderia acordar o Conde Galeon logo abaixo do telhado, então tive que me contentar com uma ênfase silenciosa, esticando-me o máximo que podia. As pontas dos meus dedos agarraram a borda do penhasco, deixei que o impulso me impulsionasse e me esforcei ao máximo. Eu estava preparado para ser recebido por uma barreira roxa invisível criada pelo próprio sistema, mas isso não aconteceu. Consegui me erguer da parede e rolei de costas, ofegando por vários e longos momentos. O que eu tinha acabado de fazer não gastou, até onde eu sabia, uma única caloria de energia do meu corpo físico real, mas quando você trabalhava seu avatar até o limite físico, sempre havia um período de respiração pesada depois. Mas, em questão de segundos, a sensação passou e eu me sentei lentamente. Tudo o que eu via diante de mim era plano. Eu duvidava que os projetistas tivessem cortado gastos aqui, mas a única coisa à frente era uma rocha áspera e plana, com quase nenhuma característica ou mudança de elevação. Levantei-me e chutei o chão. Era muito difícil, pelo menos, parecia que eu não precisava me preocupar em escorregar por alguma fenda poligonal e cair em outra dimensão. Em outras palavras, ela poderia suportar o peso de centenas de soldados. Kismel afirmou que os elfos não conseguiam se mover pelo desfiladeiro empoeirado fora do castelo galês sem capas feitas de folhas da árvore sagrada, mas não havia garantia de que isso também se aplicasse ao topo desse penhasco. Eu precisava verificar se havia alguma outra maneira de subir aqui além do telhado do castelo. Depois de uma breve pesquisa, comecei a caminhar diretamente para o norte. Não havia um único monstro ou mesmo um cacto no topo da montanha plana, então usei o enorme pilar que sustentava o próximo andar de entrada ao longe como ponto de referência, utilizando apenas a luz da lua para iluminação. A Zuna gostava de lugares altos, e eu imaginei que ela gostaria do terreno árido, mas havia um bom motivo para não trazê-la. Para falar a verdade, eu ainda não confiava totalmente nos membros da Kuzak. Era a verdade que, se você vencesse todas as muitas e muitas missões até agora, ganharia tanta XP quanto se estivesse farmando monstros de forma eficiente e receberia equipamentos de alta especificação como recompensa das missões. Com um poderoso e sempre presente soldado elfo negro por perto como guarda-costas, não era impensável que os 4 chegassem a esse castelo, mesmo sem muita experiência de batalha. Mas isso ainda não responde à pergunta de por que eles fariam isso.
O motivo alegado por eles para deixar o refúgio seguro era ganhar dinheiro para comprar comida e alojamento, em outras palavras, tornar o tempo de espera na cidade do comércio o mais agradável possível. Aparentemente, eles ficaram surpresos ao saber o quão fortes eram e esperavam temporariamente que pudessem alcançar o grupo que avançava, mas esse sonho acabou depois do desastre com o kobold caçador do pântano. Isso fez com que ele se concentrasse nas missões, formando uma guilda baseada em fazer saques com missões. Tudo isso fazia sentido. O que me incomodou foi o momento em que eles chegaram aqui, na fronteira do progresso do jogador. No momento, as únicas pessoas mais à frente do que nós eram a AUS e a DKB, que seguiam no sentido anti-horário ao redor do andar em direção ao seu final, com um Bru Squad e Argo, a corretora de informações, acompanhando-os. Ainda não havia boas informações sobre os monstros e o terreno complicado dessa parte do sexto andar e, mesmo com um NPC poderoso os acompanhando, o risco de morte era maior do que zero. Se eu estivesse no lugar deles, ficaria, no mínimo, um andar abaixo do grupo da linha de frente e só participaria das missões quando tivesse muita ajuda dos guias de estratégia da Argo. De qualquer forma, a missão da campanha Guerra Élfica não era uma corrida para ser o primeiro. Portanto, devia haver algum outro motivo para a pressa deles em chegar ao Castelo Galei. Talvez alguém os tenha contratado para fazer algo. Talvez alguém que quisesse nos prejudicar. Em outras palavras, eu não podia descartar a suspeita de que Kuzak tivesse alguma ligação com a gangue PK de morte. Havia 99% de chance de eu estar pensando demais, mas, logo após o incidente do ataque de paralisia, jurei nunca mais ser pego de surpresa. Se Kuzak estivesse conectado ou fosse manipulado por morte, eles procurariam rotas alternativas para entrar no castelo. E a primeira coisa que viria à mente seria atravessar o penhasco que formava a parte de trás do castelo. Como as batalhas históricas de Shinotani e Tsukushima haviam mostrado, o melhor meio tradicional de emboscada era descer um penhasco, ou talvez eu estivesse apenas sendo dramático. Caminhei pela rocha desolada, meus olhos examinando cuidadosamente a área em busca de informações. Ainda assim, não havia pessoas ou monstros à vista. Se eu desse uma volta completa no perímetro e não encontrasse ninguém, teria que pedir desculpas silenciosas aos membros da Kuzak na próxima vez que os visse. O quê? No momento seguinte, soltei um grito agudo e me esforcei para puxar para trás a perna que havia estendido. Meu equilíbrio balançou e eu girei os braços, tentando pegar ar. Não havia chão sob meu pé estendido. Misturado perfeitamente na cor entre o solo rochoso e o fundo havia um penhasco abrupto, tão afiado e limpo como se tivesse sido cortado por uma faca. Parecia que a queda era de mais de 30 metros. Com a ajuda do ar expelido de meus pulmões, consegui puxar meu centro de gravidade para trás e caí de bunda no chão. Quando meu coração parou de bater, rastejei para frente e olhei timidamente para a borda. O penhasco era tão íngreme que era praticamente uma saliência que continuava até o chão abaixo. Nenhum jogador ou elfo da floresta poderia escalar aquela superfície. Era impossível. Recuei, ainda de 4, e só me levantei quando estava a uma distância segura do penhasco. Abri minha janela e verifiquei o mapa para descobrir que a distância entre minha localização atual e a abertura externa de Encrad não era muito maior do que 200 metros. Essa era a ponta norte da montanha rochosa. Já eram quase 3 da manhã, mas eu tinha que descobrir até onde ia esse penhasco. Peguei uma garrafa de água em meu inventário e tomei um gole rápido, depois comecei a caminhar para o leste. Embora eu estivesse mantendo uma distância segura da borda, na escuridão da noite anterior ao amanhecer, era muito difícil dizer onde estava a linha. Eu queria ter uma lanterna para me iluminar, mas se outros jogadores estivessem no topo da montanha, eles certamente a viriam. Não havia cobertura alguma na superfície do platô. A caminhada continuou, com o máximo de cuidado com o solo ao meu redor. Ocasionalmente, eu me aproximava da borda e olhava por cima, mas nunca via nenhuma mudança no ângulo. Comecei a me perguntar se estava pensando demais em uma emboscada dos elfos da floresta ou em um ângulo sinistro de Kuzak, até cerca de 15 minutos depois, quando vi algo que eu absolutamente não esperava ver. Não era uma saliência no chão de pedra, mas uma cavidade. Uma escada descendente, cortada diretamente na pedra sem nenhuma estrutura acima, como algo de um RPG antigo. Havia uma fraca luz de fogo tremeluzente vindo do fundo da escada. Parei por 2 segundos antes que meu cérebro voltasse a funcionar e, então, silenciosamente, ajoelhei-me. Um pequeno toque na borda da escada me disse que, como o próprio castelo, ela foi esculpida diretamente na rocha.
A textura da marca do cinzel era muito semelhante à do castelo, mas eu ainda não podia ter certeza de que também havia sido feita por elfos negros. Se por acaso houvesse alguém hostil lá embaixo, e ele fosse perigoso o suficiente para que eu morresse na luta, não haveria como eu pedir desculpas a Zuna e Kismel por minha tolice. Por motivos figurativos e literais, é claro. Infelizmente, eu sabia que deveria evitar o perigo por enquanto e voltar para falar com as mulheres. Mas, quando me levantei para sair, senti uma entrada olfativa que estava fora de lugar. Não era um cheiro desagradável. Na verdade, era exatamente o oposto. Tinha cheiro de temperos, cebola e carne gordurosa cozinhando. Não havia mais nada com que eu pudesse compará-lo, tinha o cheiro de um bom e velho bife de hambúrguer. Por 3 segundos, minha mente ficou confusa. Meu estômago se revirou e a saliva inundou minha boca. Somente quando ela ameaçou sair pelos meus lábios é que recuperei o juízo. De joelhos, considerei a situação. Se o que me aguardava no final da escada fosse algum tipo de ogro que atraía a presa com o cheiro de um bife para que pudesse matá-la e comê-la, então descer até lá para morrer me tornaria um idiota de primeira classe. Mas, e se houvesse uma pequena chance de que essa escada fosse um convite da fada do bife de hambúrguer, que só aparecia uma vez por ano? Afinal de contas, havia cactos que só frutificavam por 30 minutos em um ano inteiro, então esse milagre também não poderia acontecer? Cerrei os punhos por cerca de 10 segundos e finalmente tomei uma decisão. Azuna, Kismel, me desculpem. Mesmo sabendo que isso pode ser uma armadilha, acredito que eu deveria descer essas escadas. Então me levantei e dei um passo para baixo na escada estreita. A abertura era um quadrado com pouco mais de meio metro de lado, portanto, só de dar 3 passos para baixo, meu estômago atingiu o lado do teto da abertura. Parecia que a abertura de uma escada deveria ser um retângulo, pensei, resmungando, e me inclinei para trás para que pudesse basicamente deslizar pelos degraus. Somente quando eu estava a cerca de 20 degraus abaixo é que finalmente terminava em um corredor alto o suficiente para eu ficar de pé. E mesmo assim, minha cabeça quase tocava o teto, e eu não era particularmente alto. Esse espaço também era estreito o suficiente para que fosse quase impossível 2 pessoas passarem uma pela outra, então pelo menos eu sabia que não seria atacado por um ogro ou gigante aqui. Não havia nenhuma fonte de luz na passagem, mas o brilho vermelho da chama refletia na curva cerca de 10 metros à frente, e o cheiro de carne cozida estava ficando mais forte. Dei um passo leve e lento em frente. Quando cheguei à curva à direita, fiquei na esquina e olhei em volta por um momento, antes de voltar a cabeça para trás. Reproduzi a imagem estática em minha mente como se a tivesse capturado em um filme, mas estava confuso. No final do corredor, havia uma sala com cerca de 3 metros de lado. No meio, havia uma pequena mesa e uma cadeira. A parede direita tinha prateleiras de madeira e a parede esquerda tinha uma pequena porta. Na parede mais distante, havia um cilindro preto que parecia um fogão de aquecimento, na frente do qual estava alguém com uma túnica preta que olhava para a frigideira em cima. A frigideira, sem dúvida, era a fonte do som chiado e do cheiro tentador, mas, infelizmente, eu não conseguia distinguir o conteúdo. A figura de vestes negras estava de costas para mim, então não pude saber se era humano, elfo ou algum outro monstro demi-humano como um goblin ou orc. No mínimo, era mais baixo do que eu, então não poderia ser um ogro devorador de homens. Olhei novamente, desta vez por tempo suficiente para que o cursor colorido da figura entrasse em foco. Surpreendentemente, o manto preto parecia ser feito de um material muito fino, como veludo. Cachos rebeldes de cabelos grisalhos, quase brancos, corriam por suas costas e na cabeça havia um chapéu pontudo do mesmo material da túnica. O cursor que flutuava acima dele era amarelo, um NPC. O nome da figura era Bouron, Dark Elven Anecdotist. Eu não conseguia entender como se dizia o nome e não fazia ideia do que era um anedotista, mas com certeza podia dizer que se tratava de um elfo negro. Portanto, eles não iriam me atacar do nada, provavelmente. Eu me enchi de coragem e dobrei a esquina, passando pelo corredor aberto e entrando na sala. Boa noite, gritei, e o elfo negro de túnica saltou instantaneamente mais de 1/3 de metro no ar, seus cabelos cacheados voando para cima enquanto ele se virava para me encarar. Quem vai lá? Exigiu o elfo, que se revelou, em termos humanos, um homem idoso de pelo menos 80 anos, com seu rosto magro e enrugado emoldurado por um pequeno par de óculos arredondados. Mas, é claro, havia aquelas orelhas longas e pontudas características dos elfos que se projetavam dos cachos. Então, de fato, ele poderia ter centenas de anos de idade. Havia uma barba prateada que pendia de seu queixo quase até o chão.
De todas as pessoas que conheci em Aincrad, essa era claramente a que mais se aproximava da representação visual clássica de um mago. Mas também me chamou a atenção por outro motivo, uma leve sensação de déjà vu, como se eu já tivesse encontrado esse sujeito em algum lugar antes, talvez. Mas eu jamais esqueceria alguém tão distinto. No mínimo, o velho não me reconheceu. Seus olhos minúsculos se arregalaram por trás dos óculos e sua longa barba tremeu enquanto ele gritava: garoto! Você é um humano, não é? Como entrou em minha câmara secreta? Como? Do jeito normal, descendo as escadas. Eu disse, apontando para o corredor pelo qual eu tinha acabado de passar. O velho levantou o punho. Seu tolo, isso não é uma entrada. Então, o que é? É a abertura da minha chaminé. E, além disso, aquele é o topo da montanha careca lá em cima, onde nem mesmo os pássaros ousam atravessar. Como você subiu até lá? Bem, gaguejei, pensando que provavelmente estaria em apuros se lhe contasse a verdade. Mas, por outro lado, eu já estava claramente em apuros com ele, então qual era a diferença? Eu subi no telhado do prédio central do castelo. Agora, tanto os olhos quanto a boca barbuda do homem estavam abertos e redondos, uma expressão que durou mais de 3 segundos antes de ele finalmente emitir uma estranha explosão de ruído. Caía. Ia. Você está me dizendo que um jovem humano escalou o telhado do quarto da pequena Melan. Aparentemente, o som caía era sua risada. Ele baixou o punho levantado e acariciou a barba com a outra mão. Com uma voz mais suave, o velho continuou: Entendo. Então o espadachim humano que está ajudando na coleta das chaves deve ser você. Agora entendo que você não é um ladrão, mas o que o levaria a escalar a montanha na calada da noite? Bem, eu estava dando um passeio noturno, sabe, um pouco de escalada noturna na montanha, e fiquei imaginando como seria o topo do penhasco. Andei por aí até encontrar suas escadas, ou melhor, sua chaminé, e senti um cheiro agradável saindo dela. Vaia! Gritou o velho, e agora era minha vez de pular. Mas ele não estava com raiva e, aparentemente, sua inteligência artificial não tinha enlouquecido. Ele girou para trás com uma velocidade tremenda e agarrou o cabo da frigideira com as mãos nuas. Ele transferiu a frigideira quente para a mesa e soprou em sua palma, agora avermelhada. Foi tudo tão repentino e alarmante que eu não sabia o que fazer, até que vi o que estava chiando no meio da panela. Era uma placa elíptica de carne picada, com cerca de 15 centímetros de comprimento e dourada até ficar marrom. Era um bife de hambúrguer perfeito, como eu nunca tinha visto antes em Aincrad. O idoso percebeu meu olhar e parou de soprar em sua mão para poder exclamar: O que você quer? Isso não é para você. Este é o meu único prazer por mês, e não me restam muitos para desfrutar. Ora, você quase fez com que eu o carbonizasse de preto. Se a comida fosse um dos pratos de peixe branco ou frango que os elfos serviam com tanta frequência em seus acampamentos e castelos, eu teria vencido minha rolagem de salvamento contra a tentação e afirmado: eu não disse que queria comer isso. Mas isso era bife de hambúrguer. Não era meu prato favorito número 1 no mundo, mas sem curry ou ramen em Aincrad, o impacto do cheiro e da aparência era explosivo. A imagem mental de uma faca afundando nele e produzindo um jorro de suco de carne de dentro para fora, superou qualquer outro pensamento em meu cérebro. Se ao menos houvesse alguma maneira de fazer com que esse velho teimoso desistisse de metade do seu bife, até mesmo de 1/3. Minha mente estava trabalhando tão rápido quanto quando Morte atacou, quando fui atingido por uma humilde inspiração. Soltei um suspiro agudo. O idoso usou o que parecia ser uma espátula de madeira para transferir o bife de hambúrguer para um prato de metal. O mais calmamente que pude, dadas as circunstâncias, perguntei: Você está só comendo isso? O que você quer dizer com isso? Perguntou o velho desconfiado, afastando o prato de mim. O costume humano diria que um prato de carne tão delicioso não pode ser comido simplesmente sozinho. Somente com um acompanhamento de pão ou vegetais misturados é que o sabor da carne pode ser realmente apreciado. Zombou o velho, acenando com a mão livre. Eu me cansei de vegetais há mais de 100 anos. Já é ruim o suficiente que os cozinheiros deste castelo tentem me alimentar com verduras e frutas todos os dias, porque isso vai fazer você viver mais. Colocar esse lixo no meu prato seria arruinar meu precioso fricatelli. Fricatelli? Por pouco não contive meu impulso de perguntar a ele qual era a diferença entre aquilo e um bife de hambúrguer. Desde que tivesse a aparência e o sabor de um, não importava como os elfos o chamavam. Em vez disso, acenei com a mão para abrir minha janela de jogo.
O velho claramente não tinha visto muito da arte humana da escrita mística, pois reagiu com curiosidade, mas eu prontamente encontrei o que estava procurando e o tirei do meu inventário. Então, e quanto a isso? Em meus dedos, eu segurava um objeto longo, elíptico e de cor púrpura viva. Era a última das batatas doces deixadas por aqueles monstros meio peixes. Uma batata normal seria a melhor combinação para esse bife de hambúrguer, mas eu não tinha nenhuma, e essa serviria bem de qualquer maneira. O que é isso? Perguntou o ancião elfo negro, que aparentemente havia vivido séculos sem ver tal coisa. Suas sobrancelhas cinzentas se inclinaram em concentração. Eu dei a volta na mesa para mostrar a ele. É uma batata doce que você pode encontrar no quarto andar. Se você colocar isso na frigideira, vai ficar ótimo com seu hambúrguer, seu fricatelli, aposto. Se a Zuna estivesse aqui, ela usaria seu amplo vocabulário e seu talento para expressões líricas para encantar, ou melhor, convencer, mais do que algum velho teimoso a experimentar, mas foi minha decisão não acordá-la primeiro. O homem ainda parecia desconfiado, e ele levantou os óculos para ver melhor. Uma batata doce, você diz? Ela tem uma cor estranha. O interior terá a tonalidade adequada. Será quente, doce e cremoso, eu disse, como se fosse uma espécie de vendedor de um carrinho de batata doce assada. O velho olhou para trás e para frente entre meu rosto e a batata e, por fim, limpou a garganta. Bem, acho que posso experimentar. Se for tão bom quanto você diz, eu até lhe darei metade do meu fricatelli. No entanto, a batata ficará inteiramente para mim. Isso me pareceu um abuso de privilégio, mas eu havia comido várias batatas e shoyoide, então poderia deixar passar dessa vez. O velho pegou a batata e depois colocou a frigideira de volta no fogão, ainda escorregadia com o suco e a gordura da carne. No canto direito havia uma pequena área de cozinha, e ele foi até lá para cortar a batata doce em pedaços de menos de 2 centímetros de largura. Em seguida, jogou os pedaços na frigideira, que havia começado a crepitar novamente. Logo, um aroma doce encheu o ar. Ele olhou para a frigideira, murmurando e exclamando para si mesmo, e eu observei com mais do que um pouco de consternação. Não era preciso ter habilidade culinária para empregar métodos primitivos, como jogá-las em um fogo aberto, mas parecia que fritar uma em uma frigideira com óleo exigia algum conhecimento. Supondo que ele tivesse feito a carne de hambúrguer fumegante com ingredientes, parecia que ele teria de possuir a habilidade de culinária. Um minuto depois, o velho levantou o prato e usou um longo garfo de carne para transferir as batatas uma a uma. Os círculos de batata doce, fritos e dourados, pareciam perfeitamente cozidos. Como está? Perguntei ansiosamente, esquecendo-me de minhas maneiras. Ele me olhou com o canto do olho. Eu lhe diria, se já tivesse comido alguma coisa. Agora, então. Ele passou a usar um garfo normal e colocou um dos pedaços menores de batata doce na boca. Ele mastigou por um bom tempo, engoliu e gemeu. Oh, olhe! Como está? Eu repeti. Dessa vez, o idoso me olhou diretamente nos olhos e disse, não é ruim. Nada, ruim. Parecia que o acordo estava desfeito, mas, se assim fosse, eu achava que agora tinha o direito de comer toda a batata doce que ele rejeitasse. Até que ele disse, mas seria realmente fantástico com um pouco de manteiga por cima. Meia manteiga. No início, fiquei surpreso. Existe manteiga em Encrado? Mas, diante de meus olhos, o velho tirou um pequeno pote da prateleira à direita. Ele o colocou pesadamente sobre a mesa e disse, bem, não fique aí parado como um idiota. Sente-se, garoto humano. Sim, senhor. Sentei-me no outro banquinho da mesa, e o velho colocou outro prato de metal na minha frente. Você ganhou, rapaz. Aproveite metade do fricatelli, e, por minha grande magnanimidade, estes 2 pedaços de batata. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele cortou o bife jumbo em 2 e transferiu uma metade, com o suco escorrendo para fora, para o meu prato. Em seguida, colocou 2 pedaços de batata doce ao lado, despejou o restante em seu próprio prato e sentou-se à minha frente. Depois disso, ele aproximou o pote e enfiou uma pequena faca em seu interior, retirando um monte de uma substância branca e cremosa que jogou sobre as fatias de batata. Fiz o mesmo quando ele passou o pote para mim. As placas de metal deviam ter algum tipo de magia de retenção de calor. Eu não tinha vocabulário para expressar a visão devastadora da manteiga derretendo rapidamente em cima da batata doce frita, ao lado de um bife de hambúrguer quente e suculento. Era hora de desligar meu cérebro e me deliciar. Levantei minha faca com uma mão e o garfo com a outra e disse, vamos comer. Do outro lado da mesa,
O idoso havia cortado um grande pedaço de carne e o estava levando à boca. Ele mastigou algumas vezes, colocou um pedaço de batata com manteiga, mastigou mais um pouco, depois fez uma expressão de felicidade e gemeu. Voaia! Instantaneamente, tive outra explosão de déjà vu. Com certeza eu já tinha visto esse velho antes. Não foi nos últimos 2 meses preso em Ankrat, mas antes disso. No entanto, isso era obviamente impossível. Eu não conhecia nenhum elfo negro antigo na vida real. Então, onde? Ah, ah, ah! Gritei, levantando-me de meu assento. Isso me rendeu um olhar desconfiado do homem. O que foi, garoto? Por que não está comendo? Eu vou, mas antes disso. Senhor, você é o mestre da meditação. Grunhiu o velho, levantando apenas uma sobrancelha e olhando para mim. Rapaz, você sabe quem eu sou? Sim, sou o maior contador de histórias de Liuzula e um mestre na arte da meditação, Bouron, o grande sábio. Já nos encontramos antes? Já. No teste beta. Exclamei em minha cabeça. Minha boca se agitava inutilmente. Durante o teste beta de 1 mês, a única habilidade extra que encontramos foi a meditação. Era uma habilidade oculta que só aparecia como uma opção quando certas condições eram cumpridas, assim como a habilidade de artes marciais obtida por meio das lições de quebra de rochas no segundo andar. Na verdade, Argo, a negociante de informações, também encontrou artes marciais na versão beta, mas foi logo quando o teste estava terminando, então a informação não foi divulgada. Portanto, a meditação foi a única habilidade oculta que ganhei na versão beta, mas lembro-me de que ela era tão complicada que não tinha muita utilidade para ela. A aparência, a voz e o estilo de falar do NPC com a missão de treinamento em meditação eram idênticos aos desse velho cozinheiro de bife. Apenas suas roupas e orelhas longas eram diferentes. O NPC de meditação na versão beta era um ancião humano com uma simples túnica marrom. Ele não morava em uma caverna perto do Castelo Galei, mas em uma pequena cabana na área pantanosa a oeste do sexto andar. Sua atitude era, em geral, mal-humorada, e não me lembro de ele gostar especialmente de bife de hambúrguer. Mas no momento em que desbloqueei a habilidade de meditação, o velho me deu um sorriso de satisfação que era absolutamente idêntico ao sorriso que vi no ancião elfo negro enquanto ele saboreava o casamento de bife e batata doce com manteiga. Foi isso que abriu a porta da minha memória. Sim, esse Bouron, que pronunciava Ballroom, era a mesma figura do NPC de meditação da versão beta, apenas colocado em um cenário e contexto diferentes. Eu tinha que escolher minhas palavras com cuidado agora. Não, eu não o conheci, mas ouvi os rumores. Ah! Então, a notícia de minha habilidade e fama chegou até mesmo às cidades humanas? Caía, ele gargalhou, depois enfiou outro pedaço de carne na boca, parecendo positivamente intoxicado. Percebi que também precisava comer minha porção e enfiei minha faca na ponta da metade do bife em meu prato. A superfície selada era resistente, mas o interior era leve e perfeitamente cozido. No momento em que o cortei, os sucos da carne escorreram, exalando um aroma picante. A antecipação fez com que os músculos da parte interna da minha boca se contraíssem, e levei à boca minha primeira mordida de bife de hambúrguer em mais de 2 meses. Pedi desculpas silenciosas a Zuna, jurei que a levaria aqui quando tivéssemos a chance e abri bem a boca. Nesse momento, o homem disse, eu deveria perguntar por precaução, rapaz. Você deseja entender as artes meditativas? Fiquei olhando, de boca aberta. Para minha surpresa, havia uma interrogação dourada sobre sua cabeça. O símbolo de uma nova missão, embora o próprio Bouron não pudesse vê-lo. Bem. Gaguejei, apesar de a mordida de carne a 2 centímetros de minha boca ocupar a maior parte de meus pensamentos. Se eu respondesse não, provavelmente nunca mais teria outra chance de ganhar a habilidade meditação. Por coincidência, eu havia alcançado o nível 20 há apenas 2 dias e tinha um espaço de habilidade livre. Mas a habilidade meditação era de benefício questionável. Você tinha de assumir uma pose zen por um certo tempo para receber um bônus contínuo de cura e um bônus negativo de resistência a status. A opinião compartilhada entre os testadores beta era que havia habilidades melhores nas quais você poderia usar um espaço de habilidade valioso. Era possível que os efeitos da meditação tivessem sido aprimorados para o lançamento oficial, de modo que eu poderia simplesmente ir em frente e pegá-la, depois removê-la do espaço de habilidade se não desse certo. Mas, ao me lembrar de como foi longo e árduo o período de treinamento em artes marciais, não quis dizer sim. Resmunguei,
na esperança de adiar minha resposta para que eu pudesse pelo menos comer meu bife. Isso era, sem dúvida, bastante otimista de minha parte. Se você quiser treinar, rapaz, não deve comer esse fricatelli. Por que não? Porque esse é o seu treinamento, nas artes do despertar, a técnica especial de meditação. 1. Despertar. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes. Por um momento, realmente me esqueci da carne em meu garfo. Uma interpretação direta do que ele quis dizer foi que, na árvore de progresso da habilidade de meditação, havia uma habilidade superior chamada despertar. Mas o NPC da meditação na versão beta não fazia menção a ela. Eu não tinha ideia do que ela fazia. Além disso, isso não é algo que não se pode treinar a menos que você já tenha a arte da meditação. Perguntei. Bouron deu uma terceira mordida em seu hambúrguer e sorriu. Você é um jovem muito intuitivo. Isso está correto, é claro, mas as condições para treinar na arte do despertar envolvem a solução de um mistério na biblioteca do castelo e a descoberta da existência desta pequena sala. Você conseguiu me encontrar aqui, embora tenha sido pela abertura do teto, então você cumpriu os requisitos. Meus olhos se deslocaram do rosto de Bouron para a pequena porta na parede esquerda. Você quer dizer que, do outro lado dessa porta está a biblioteca do Castelo Galei? Correto. Então, acho que posso ir embora assim, pensei, tentando evitar encarar o desafio diante de mim, o suculento pedaço de carne pendurado na ponta do meu garfo. Se eu aceitasse as palavras do velho Bouron pelo valor de face, no momento em que eu enfiasse esse hambúrguer na boca, não seria mais capaz de adquirir a misteriosa habilidade de despertar. Um jogador racional acharia que um único prato de comida seria muito mais vantajoso do que a oportunidade de adquirir uma habilidade ultra-rara, que provavelmente nem mesmo Argo conhecia ainda. Mas, na verdade, o fascínio daquela carne a poucos centímetros da minha boca, sua aparência, cheiro e suposto sabor, era demais para resistir. Essa poderia ser a minha única chance de obter a habilidade de despertar, mas eu também havia conseguido esse bife de hambúrguer depois de uma negociação complicada, e talvez eu nunca mais pudesse comer isso de novo. O que devo fazer? O que devo fazer? Cerrei a mandíbula. Minha mão do garfo tremia. Eu estava preso em um cabo de guerra entre meu cérebro e meu estômago. Do outro lado da mesa, Bouron estava enfiando carne quente e batatas doces com manteiga na boca e murmurando provocações como "Ah, é tão bom." Olhei novamente para meu bife de hambúrguer. Com toda a força de vontade que possuía, abaixei minha mão direita. Quando comecei a levá-la à boca, fiz uma promessa silenciosa à zona adormecida de que a traria aqui um dia. Essa promessa dependia de ter mais oportunidades de comer essa comida. Eu não podia fazer uma escolha que tiraria permanentemente essa opção da mesa. Durante mais de 5 segundos agonizantes, abaixei meu garfo no prato, respirando pesadamente, e perguntei ao velho, antes de treinar na arte do despertar, posso pelo menos comer as batatas? Você não pode, disse ele sem piedade, depois colocou os últimos pedaços de bife de hambúrguer e batatas doces com manteiga na boca. Seu rosto ficou abatido e ele gemeu, é o melhor. Esperei que ele mastigasse e engolisse antes de dizer, velho, quero dizer, Sr. Bouron, por favor, me ensine os caminhos do despertar. De repente, o símbolo de interrogação flutuando sobre sua cabeça se transformou em uma exclamação, indicando que eu havia aceitado a missão. Bouron tirou um lenço de sua túnica e limpou cuidadosamente a barba antes de afirmar imperiosamente, muito bem. Mas o treinamento não será fácil. Eu vivi uma vida muito longa, mas posso contar com minhas duas mãos o número de pessoas que passaram nas provas e dominaram o despertar, e nenhuma era humana. Testes? Não é um período de treinamento. Se fosse algo como vá para este lugar e derrote o monstro tal e tal, isso seria preferível. Na verdade, eu rezava para que ele dissesse isso. O velho acariciou seus bigodes prateados no lugar e disse de forma enigmática, é um treinamento e uma prova. Primeiro, endireite suas costas. Tudo bem. Eu me sentei no banco redondo. Dessa vez, seu manto produziu um cajado curto, que ele usou para bater na placa de metal diante de mim. De fato, havia magia naquele prato, pois a carne que estava esfriando começou a chiar novamente. O aroma de gordura, especiarias e manteiga se espalhou, rico e espesso, tentando despertar o apetite que eu estava mantendo afastado. O que você deve fazer nas próximas 3 horas é deixar de lado suas distrações e manter a tranquilidade de seu coração. Se conseguir fazer isso, rapaz, então você estará na entrada do caminho do despertar. Tranquilidade do meu coração. Diante de um julgamento desconcertante,
Olhei para trás e para frente, do velho que adorava bife para o bife amado do velho. Parecia ser um método de treinamento apropriado para uma habilidade meditativa, mas como ele poderia determinar se minha mente estava ou não cheia de pensamentos mundanos e distrações? Na verdade, não era tão difícil evitar mover o corpo ou os músculos faciais em Aincrad. Era possível manter a mesma postura de avatar por horas a fio sem ficar com a perna morta ou as costas doloridas, e a menos que você encontrasse uma posição realmente bizarra, a estatística oculta de fadiga raramente entrava em ação. Eu nunca havia ficado intencionalmente congelado no mesmo lugar por 3 horas, mas sentia que poderia fazer isso, se necessário. Seja qual for o efeito real sobre a habilidade, as condições de desbloqueio para uma habilidade extra avançada não poderiam ser mais fáceis do que as artes marciais. Eu tinha que presumir que Bouron tinha algum meio de detectar se eu estava distraído com alguma coisa. Ou, mais precisamente, que o próprio sistema SAL, por meio de Bouron, tinha essa capacidade. Nesse momento, percebi algo. O Nervigear sobre a minha cabeça no mundo real estava monitorando a atividade elétrica do meu cérebro em detalhes o tempo todo. Portanto, minhas ondas cerebrais deveriam ser radicalmente diferentes entre os períodos de concentração intensa e os períodos de distração preguiçosa, e o sistema, portanto, Bouron, poderia perceber a diferença dessa forma. Se eu quisesse ganhar a habilidade despertar, não poderia simplesmente manter meu avatar parado. Eu precisava demonstrar verdadeira concentração mental. Por 3 horas inteiras, com um bife fumegante debaixo do meu nariz. A habilidade despertar era intrigante, com certeza, mas como um adolescente mais interessado em comida do que no sexo oposto, eu não conseguia me imaginar mantendo foco por tanto tempo. Não, espere. Será que eu não poderia usar a situação a meu favor e me concentrar apenas no bife de hambúrguer? O Nervigear pode ser uma tecnologia de ponta, mas não consegue saber o conteúdo dos meus pensamentos. Pensar em nada além de um bife por 3 horas seguidas? Eu poderia fazer isso. Tudo bem. Comece a contar o tempo quando quiser. Já passava das 3 horas da manhã. Quando eu terminasse meu treinamento, já passaria das 6, mas se eu corresse, poderia voltar para o quarto antes que Azuna e Kismel acordassem. Enquanto eu me preparava respirando fundo, o velho tirou um novo item de seu manto e o colocou sobre a mesa. Era uma ampulheta grande com uma moldura de madeira. Parecia essencialmente igual ao item do mundo real, exceto pelo fato de que toda a areia estava contida na câmara superior, e nenhum grão estava caindo. Muito bem. Então começaremos agora seu treinamento nas artes do despertar. Comece! Bouron bateu na ampulheta com seu cajado, fazendo com que uma misteriosa areia verde se derramasse silenciosamente na câmara inferior. Comecei a olhar vorazmente para o bife de hambúrguer. Ele estava sempre aquecido pelo prato mágico, mas sua suculência não havia secado nem um pouco. A carne ao longo do corte brilhava intensamente, e o suco que escorria dela se misturava com a manteiga derretida nas batatas fatiadas, formando uma encantadora poça marmorizada no prato. Eu queria deixar a faca de lado e simplesmente espetar tudo com o garfo de uma só vez. Eu podia me ver cortando um pãozinho ao meio e transformando-o em um hambúrguer também. Nesse caso, eu colocaria um pouco de molho barbecue ou, melhor ainda, teriyaki picante doce misturado com maionese. Ah, como eu queria isso, queria isso, queria isso. Kaa! Bouron gritou de repente, batendo com força no meu ombro com o cajado curto. Seu tolo! Você se afogou em pensamentos impuros. Comece de novo. Deu para perceber o que eu estava pensando. Não zombe do grande sábio Bouron. Sua cabeça estava cheia de um desejo grosseiro e ganancioso pelo fricatelli. Urg! Ok, você me pegou. Eu disse, abaixando a cabeça. O velho bufou. Você vai desistir, então. Não, eu vou continuar. Ah! Muito bem. Ele bateu na ampulheta novamente e a pequena quantidade de areia voltou instantaneamente para a câmara superior. E agora, mais uma vez, comece. Com um terceiro golpe do bastão, fechei os olhos. Portanto, Bouron, como uma extensão do sistema SAL e do Nervigear, tinha uma percepção melhor do que eu esperava. Se meu plano de pensar apenas em bife de hambúrguer não funcionasse, isso tornaria a dificuldade muito maior, mas eu ainda tinha que desafiar a tarefa de meditação extrema. Eu me desligava de todas as informações sensoriais e relaxava minha mente. Felizmente, devagar era uma habilidade minha. Deixei minha mente se expandir na escuridão, sem pensar em nada, mas sem dormir, apenas ficando vazia. Mas que cheiro maravilhoso, e o som tentador de chiado. Eu poderia usar esse som como um alarme matinal.
Que cheiro! Como eu gostaria de comer um hambúrguer terimaio agora mesmo. Cá! Vá! Ele bateu em meu ombro com um pouco mais de força do que antes. Eu gritei. Ai! Foi exatamente igual à última vez, rapaz. Abri os olhos para ver Boron com seu cajado erguido acima da cabeça. Sua primeira tentativa foi de 10 segundos, e a segunda foi de 20. Você nunca chegará a 3 horas seguidas nesse ritmo. Naturalmente, mesmo com os olhos fechados, eu não conseguia eliminar o som e o cheiro do bife. Na verdade, eles estavam ainda mais fortes. Minha fome também estava aumentando, não ia ser nada fácil manter a mente vazia. Você vai continuar? Perguntou o velho, com um olhar desdenhoso. Eu resmundi. No momento em que meu plano focado em hambúrguer falhou, eu sabia que minhas chances eram pequenas, mas odiava a ideia de desistir agora. Após uma nova análise, o ato de continuar com uma perfeita falta de pensamento por 3 horas inteiras era incrivelmente difícil para uma missão de videogame. Talvez houvesse alguma estratégia aqui, um truque que pudesse ser empregado para facilitar as coisas. Boron disse para deixar de lado suas distrações e manter a tranquilidade de seu coração. Senti que a chave estava na interpretação de tranquilidade. Manter os pensamentos focados não era tranquilo se o conteúdo desse foco fosse querer comer bife de hambúrguer. Portanto, se eu conseguisse fixar minha mente em um alvo que não envolvesse desejo ou agitação, talvez eu conseguisse cumprir os requisitos. Algo que eu pudesse imaginar em detalhes, mas que trouxesse paz em vez de agitação. A primeira coisa que me veio à mente foi minha espada. Sua aparência, textura e peso já estavam gravados em minha mente. A espada era uma ferramenta de combate, é claro, mas quando eu me sentia abatido ou preocupado, segurar a bainha inteira me relaxava por algum motivo estranho e, quando eu estava pronto para ficar de pé e lutar novamente, a vitalidade para fazer isso vinha à tona. Todos os jogadores presos neste mundo que esperavam vencer o jogo se sentiam da mesma forma, em maior ou menor grau. A arma oferecia apoio mental. Mas eu não tinha certeza se conseguiria realmente manter um estado de tranquilidade por 3 horas seguidas, pensando apenas na minha espada. O pior seria se eu aguentasse por 1 ou 2 horas e depois perdesse o controle. Se eu tivesse que recomeçar com uma contagem regressiva de 3 horas, eu definitivamente não conseguiria passar por isso, e eu poderia facilmente imaginar a Zuna acordando e me enviando mensagens. Tinha de ser algo com um vínculo mais forte do que apenas minha espada, e com memórias mais vívidas. Por um lado, fazia tempo que eu não passava uma noite solitária encostado na parede de uma pousada ou em um tronco de árvore, segurando minha espada com os 2 braços para afastar a ansiedade. Isso foi porque... eu ofeguei. Seja como for que Boron interpretou isso, ele então provocou. O que você está dizendo? Está desistindo? Se estiver, pode comer esse fricatelli. Não, estou fazendo isso, anunciei, dizendo a mim mesmo que essa seria a última tentativa. Muito bem. Agora, comece! Ele bateu na ampulheta com o cajado, e a areia verde recarregada começou a cair novamente em silêncio. Fechei os olhos, inclinei a cabeça um pouco para baixo e abri a porta para minhas memórias. Um meteoro prateado dividiu a escuridão da tela que era minha mente. Não era um meteoro de verdade. Era a luz brilhante de uma habilidade de espada finalizando um perigoso soldado kobold das ruínas nas profundezas do labirinto do 1º andar. O golpe básico de florete, linear, executado por uma esgrimista cujo nome eu nem sabia na época. A primeira coisa que eu disse à esgrimista, que se encostou na parede depois de derrotar o kobold fortemente armado, foi um pouco de exagero, se você quer saber. Não foi o mais elegante ou poético dos sentimentos. Quando ela não entendeu o que eu quis dizer, expliquei o conceito de matar demais, e a esgrimista respondeu bruscamente: existe algum problema em causar muito dano? Foi assim que conheci a Zuna, minha atual parceira de jogo. Naquela época, a Zuna ficava com o capuz o tempo todo, mesmo quando comia. Ela conversava o mínimo possível e nunca sorria. A primeira vez que ela me mostrou algo parecido com um sorriso foi quando derrotamos Ilfon o Kobold Lord, o chefe do 1º andar. Eu havia deixado a câmara do chefe primeiro para ativar o portão de teletransporte do 2º andar, e ela veio atrás de mim. Ela disse que, pela primeira vez, havia encontrado algo que queria fazer neste mundo. Quando lhe perguntei o que era, ela apenas sorriu e disse que era um segredo. Isso foi em 4 de dezembro, e hoje é 4 de janeiro. Um mês inteiro havia se passado, mas aquele sorriso ainda era o mesmo, gravado em minha memória. De alguma forma, eu havia me esquecido do som e do cheiro do hambúrguer, e, além disso, que eu estava no meio de um teste para a habilidade despertar.
Em vez disso, eu simplesmente revivi a rota que Azuna e eu percorremos juntos desde então em detalhes minuciosos. No segundo andar, o florete do vento de Azuna foi envolvido em um esquema de aprimoramento de armas, que exigiu muito trabalho para ser desvendado. No terceiro andar, conhecemos Kismel e partimos em uma aventura em busca de uma chave secreta. No quarto andar, participamos de batalhas aquáticas em uma canoa que apelidamos de Tunel. No quinto andar, enfrentamos o chefe em um pequeno grupo para evitar uma guerra total entre a AUS e a DKB. Durante todo esse tempo, eu e Azuna encontramos muito mais ocasiões para sorrir do que antes, ao que me pareceu. Nada havia mudado nesse lugar mortal, onde o fim do jogo era para sempre, e era difícil ter muita esperança no futuro quando chegávamos apenas ao sexto andar de um total de 100. Mas, mesmo assim, nós dois, e às vezes três, com Kismel, nos esforçávamos ao máximo para sobreviver a cada dia. Quase morremos muitas vezes. Tremi de raiva, fui devastado pelo desespero, mas continuei caminhando em meio a tudo isso, e isso foi graças à presença de Azuna. Eu sabia que esse acordo, nossa parceria, não era para durar para sempre. Nós nos conhecemos em circunstâncias extremas, e devemos ter sentido algo um no outro que nos fez escolher lutar juntos. Se nunca tivéssemos nos envolvido no sal e passássemos um pelo outro na rua em algum lugar, nem Azuna nem eu teríamos parado ou pensado duas vezes. Por enquanto, eu não sabia como nossa parceria temporária terminaria. Mas esse momento chegaria, quer tivéssemos separado nossa dupla ou não. Ou nosso HP chegaria a zero, e o Nerve Gear fritaria nossos cérebros, ou venceríamos o jogo mortal e voltaríamos ao mundo real. Então, enquanto continuássemos lutando na linha de frente, um desses finais inevitavelmente chegaria. Portanto, eu não queria dar um nome à emoção que senti em relação à jogadora chamada Azuna. Meu papel como ex-testador beta era dizer a ela tudo o que eu pudesse e continuar lutando ao seu lado quando isso não fosse mais necessário. A Azuna tinha muito mais capacidade e potencial do que eu. Ela poderia ser uma verdadeira líder, mais do que Lind da DKB, Kiba ou da AUS e até mesmo o próprio Cavaleiro de Avel. Talvez todo o significado de minha presença aqui neste mundo prisão fosse garantir que Azuna sobrevivesse até esse grande momento. Por outro lado, eu não me considerava um simples escudo ou um peão descartável. Eu havia recebido muitas coisas de Azuna em troca. Cada última coisa que vi com os olhos fechados dessa maneira, até mesmo seu rosto inchado e amuado e a sensação de uma cotovelada em minhas costelas, foi uma entrada brilhante em minha memória e me deu forças para continuar vivendo. Até ficar preso aqui, na verdade, até conhecer Azuna, eu achava que lidar com outras pessoas não passava de um incômodo. Eu não tentava fazer amigos na escola, erguia barreiras entre mim e meus pais e minha irmã, e só procurava um substituto insignificante para a interação humana online. Mas a verdade é que eu havia sido construído como pessoa pelos pais que me criaram por 14 anos, pela irmã que me admirava apesar do meu desdém e por todas as outras pessoas que conheci na vida. Todo ser humano dava algo aos outros e recebia algo em troca. Até mesmo Morte e seus amigos, no ato de tentar matar Azuna e a mim, não foram exceção. Eu não sabia que motivo eles tinham para ir atrás de nós. Morte, o usuário de adagas que eu suspeitava ser Joe da AUS, e o homem de poncho preto que era o líder deles. Eles podem ter seus próprios motivos, suas próprias simpatias, até mesmo seu próprio tipo de justiça. Mas quando eu decidi usar o pico de fúria no Morte, minha escolha foi matá-lo para proteger Azuna. Tecnicamente, o bônus de precisão da espada de Eventide entrou em ação e atingiu o coração dele. Mesmo sabendo que o dano perfurante contínuo mataria Morte em segundos, não tentei soltá-la. Eu só tinha duas mãos e não podia salvar todos os jogadores. Qualquer que fosse o motivo da grande PK para tentar matar Azuna, eu revidaria quantas vezes fosse necessário. Eu faria qualquer coisa para proteger aquele sorriso gentil que eu via na parte de trás de minhas pálpebras, apontado para mim. Muito bem. Isso é o suficiente, disse uma voz, mas eu não conseguia abrir os olhos naquele momento. Mas quando reconheci de quem era a voz e me lembrei da situação, levantei meu rosto abatido. Não parecia que 3 horas haviam se passado, mas a areia verde da ampulheta estava enchendo completamente a câmara inferior. O treinamento acabou? Perguntei, com a garganta rouca, enquanto olhava para o velho de túnica do outro lado da mesa. Estou disposto a reduzir minhas exigências e admitir que você passou pelo obstáculo para aprender as artes do despertar. Suponho que, para um garoto humano, há apenas uma coisa mais preciosa do que um fricatelli recém-cozido. Ele fez parecer como se pudesse dizer exatamente o que eu estava pensando, mas eu me impedi de perguntar para confirmar essa suspeita.
Seria muito desconfortável ouvi-lo explicar detalhadamente meus pensamentos mais íntimos. Mais tarde, percebi que, quando reafirmei meu desejo de lutar contra a gangue do Morte, meu estado mental estava se afastando cada vez mais da tranquilidade. Então, talvez o fato de o velho não ter gritado "Kaa" tenha sido um sinal de que ele realmente estava observando meus pensamentos. Mas, a essa altura, a repercussão de ter pensado exclusivamente em uma coisa por 3 horas significava que minha mente estava meio sem reação. Observei com desânimo o desaparecimento da exclamação dourada acima da cabeça do velho, mas quando comecei a me levantar do banco, percebi que o bife de hambúrguer no prato de metal ainda estava quente. Já que o treinamento acabou, posso. Mas antes que eu pudesse dizer comer isso, Bouron rapidamente puxou o prato de volta e disse: "Não. Se você comer isso agora, seu treinamento será em vão." O que? Sério? As habilidades extras ainda faziam parte do sistema do jogo, portanto, uma vez que você as tivesse em sua árvore de habilidades, não haveria como comer um bife para fazê-las desaparecer. Mas, depois da força com que o velho sábio disse isso, eu não pude discutir. Levantei-me, jurando a mim mesmo que, em algum momento no futuro, traria Zuna aqui e comeria aquele maldito hambúrguer. Enquanto eu me levantava, Bouron se sentou, enfiando a faca no prato de carne que acabará de tirar de mim. "Agora, vá embora. E se você quiser visitar novamente, use a entrada apropriada, em vez da minha chaminé no teto." "Sim, sim", resmunguei, olhando para a porta na parede esquerda, que eu supunha ser a entrada adequada de que ele estava falando. Passar por essa porta deveria me levar à biblioteca do Castelo Galei. Provavelmente a viagem de volta para o quarto seria mais curta, mas eu ainda tinha negócios a tratar no topo da montanha rochosa. "Bem, acho que voltarei em algum momento." "Obrigado por tudo, Bouron", eu disse. O sábio me enviou com um caloroso "e da próxima vez, traga 3 dessas batatas doces, não 4. Saí da pequena sala, subi as escadas apertadas, ou melhor, a chaminé, no corredor sul e voltei para o topo da montanha plana. De acordo com a janela do meu jogo, eram 6h15 da manhã. O céu através da abertura de Encrado estava violeta agora, com raios vermelhos chegando do leste. Inspirei profundamente um pouco de ar frio, na esperança de dar um pontapé inicial em minha mente confusa. Foi realmente uma experiência estranha. Como se tudo tivesse sido um estranho conto de fadas, mas quando me virei para olhar, a entrada quadrada ainda estava lá na face da rocha vermelha enferrujada. Balancei a cabeça lentamente. Em seguida, mudei minha janela para a guia de habilidades. No lado esquerdo, ela indicava 5 espaços de habilidades, 4 dos quais eram ocupados por espadas de uma mão, artes marciais, busca e ocultação. Sua proficiência, nessa ordem, era de 168, 97, 142 e 117. Artes marciais era a mais baixa porque eu a usava apenas de forma complementar, mas ocultação era a segunda mais baixa porque, graças à minha parceira, o número de vezes que eu precisava usá-la era menor do que sozinho. Por um breve momento, pensei em removê-la do slot, mas não o fiz. Momentos atrás, ao desbloquear a habilidade Despertar, lembrei-me de que minha parceria com a Zuna não duraria para sempre. Quando eu voltasse a ser um jogador solo, precisaria da habilidade Ocultação. Minha primeira tarefa foi verificar o que a habilidade extra superior desbloqueada realmente fazia. A Zuna e Kismel poderiam despertar a qualquer momento. Eu precisava terminar isso e voltar correndo para o castelo, mas certamente eu poderia fazer isso primeiro. Classifiquei minha lista de habilidades por data de desbloqueio. Assim que vi a habilidade no topo da lista, soltei um grito de Fá. O que eu encontrei lá não foi o Despertar, como Bouron mencionou tantas vezes, mas a antiga habilidade da versão beta, Meditação, que eu não tinha usado muito. O que está acontecendo aqui? Tive vontade de rastejar de volta para a abertura e perguntar ao grande sábio na cara dele, mas, infelizmente, não tive tempo. Estiquei o pescoço para frente e para trás, debatendo se deveria ou não colocá-la no slot. Por fim, fui em frente e arrastei o ícone de meditação para a esquerda. Quando o coloquei no quinto espaço, fiquei ofegante novamente. Ioa! Deveria ver o número 0 ao lado da habilidade para indicar proficiência, mas, em vez disso, ele estava subindo com uma velocidade incrível. Em um piscar de olhos, estava acima de 100, depois 200, sem diminuir a velocidade. 300, 400. E somente em 450 o ritmo começou a diminuir, com as dezenas e os dígitos únicos ainda girando, até que finalmente parou exatamente em 500.
Após 3 segundos sem pensar em nada, esfreguei o número com a ponta do dedo, por precaução. Ele não desapareceu magicamente, é claro. Proficiência, 500. Eu estava usando espadas de uma só mão todos os dias, por horas a fio, durante 2 meses seguidos, e estava apenas no nível 168. E, ao contrário das habilidades com armas, que tinham uma pequena chance de aumentar a cada ataque, a habilidade meditação só recebia proficiência quando você assumia uma pose zen por quase 1 minuto até que o bônus fosse ativado. Eu não conseguia nem imaginar quanta meditação zen você precisava fazer para chegar a um número absurdo como 500. Forcei meu dedo rígido a tocar no nome da habilidade para ver um pop-up detalhado. Foi na tela de modificação que encontrei a fonte desse estranho fenômeno. Na árvore de modificações estranhamente simplista, havia uma pequena nota de despertar ao lado de onde dizia proficiência, 500. Então despertar não era o nome de uma habilidade diferente, era apenas um mod para a habilidade meditação. Murmurei, olhando para a abertura. Somente em minha imaginação o velho Boron realmente saiu da abertura e gritou: é isso mesmo! Um mod, abreviação de modificador de habilidade, era um efeito especial que se aplicava quando a proficiência de uma habilidade atingia um determinado nível. Havia outros termos para esse conceito em outros jogos, como o Perk ou Extension, mas todos significavam a mesma coisa. Era um recurso importante, pois a decisão de qual modificador usar poderia ter um efeito drasticamente diferente sobre como a habilidade funcionava para o jogador. Por exemplo, quando atingi a proficiência 50 com a habilidade de espada de uma mão, escolhi encurtar o tempo de recarga da habilidade de espada 1 e, com 100, escolhi mudança rápida. Eu ainda não tinha usado minha escolha de 150, mas provavelmente estava inclinado a aumentar a chance de acerto crítico e... Mas um daqueles critlers obcecados por acertos críticos provavelmente usaria todas as 3 seleções de mod para aumentar a chance de acerto crítico 1, aumentar a chance de acerto crítico 2 e aumentar a chance de acerto crítico 3. Nesse sentido, os mods de habilidade podem incentivar estilos de jogo muito diferentes, mesmo entre jogadores que usam o mesmo tipo de arma. Praticamente todas as outras habilidades também tinham seleções de mod na proficiência 50. As artes marciais, que foram classificadas como uma habilidade extra, não foram exceção. Eu a potencializei logo após ganhá-la durante um período de coleta de materiais de aprimoramento e selecionei relaxar condições do equipamento, um mod crucial que me deu a capacidade de ativar as habilidades de artes marciais com a mão ou as pernas abertas, mesmo quando eu tinha uma arma equipada em minha mão dominante. Mas, de acordo com a árvore de habilidades, não havia opção de seleção de mod para meditação até que você atingisse a proficiência 500. Em outras palavras, como passei no teste de Boron 1 e ganhei o mod despertar logo de cara, o sistema do jogo provavelmente garantiu que isso fosse possível ao aumentar instantaneamente minha proficiência em meditação para 500. Parecia ridículo, mas não havia outra interpretação. Perguntando-me que tipo de efeito um mod que exigia uma proficiência tão alta poderia oferecer, toquei no rótulo despertar e li o texto explicativo que apareceu. Concentra a concentração ao extremo e extrai a força oculta. Que diabos é isso? Gritei, sozinho na rocha vazia. Não dizia nada sobre o efeito concreto real. Imaginei que poderia ir em frente e usar a habilidade, mas não havia nenhum botão use. Isso significava que não se tratava de um mod ativo como o Quick Change, mas de um mod passivo que conferia seu efeito apenas pelo fato de estar desbloqueado. O problema é que eu não só não sabia qual era esse efeito, como também não havia um ícone de novo bônus ao lado da minha barra de HP que pudesse me informar. Tudo o que eu sabia era que agora eu não podia tirar a meditação do meu quinto espaço de habilidade. Ela não estava bloqueada pelo sistema, é claro, mas eu tinha a sensação de que, assim que atirasse, a proficiência de 500 voltaria a zero e eu também perderia o mod despertar. Talvez se eu me sentasse para meditar e ativasse a habilidade de meditação, o efeito do mod despertar entraria em ação automaticamente, mas eu não tinha tempo para ficar mexendo nisso. Em vez disso, fechei a janela, tentando suprimir minha irritação. Era mais ou menos a hora em que a Zuna poderia me enviar uma mensagem, mas eu tinha que terminar o trabalho que estava fazendo antes de voltar ao castelo. Dei uma olhada no topo da montanha, que estava muito mais iluminado agora, confirmei que não havia outras figuras ou monstros nas proximidades e comecei a correr ao longo do penhasco íngreme a oeste. Como não precisava me preocupar com onde pisava como no meio da noite, pude correr a toda velocidade. Depois de 1 minuto, o chão desapareceu à minha frente. Pisei no freio para poder olhar diretamente para o penhasco.
Tudo o que vi foram os grandes portões esculpidos do castelo. Isso significava que o castelo Galei era cercado por todos os lados por penhascos verticais que nem mesmo um bode montês conseguiria escalar, e era impossível entrar, exceto pelos portões. Parecia impossível que os elfos da floresta atravessassem a montanha em um ataque furtivo. Com essa preocupação descartada, exalei aliviado. Isso não eliminou a possibilidade de Kuzak estar alinhado de alguma forma com a gangue de morte, mas se eles só pudessem entrar pelo portão da frente, desde que eu ouvisse a campainha primeiro, não haveria preocupação de acordar e encontrar um intruso com uma faca sobre minha cama. Provavelmente veríamos o grupo de 4 pessoas novamente no refeitório. Então, da próxima vez que nos encontrássemos, eu poderia fazer com que eles esclarecessem a questão de por que vieram para a fronteira tão cedo. Quando me estiquei e comecei a pensar em como voltar para o quarto, um efeito sonoro de brisa e seu ícone me alertaram sobre uma mensagem instantânea que estava chegando. Curvei o ombro com culpa e toquei no ícone, exibindo uma pergunta simples da minha parceira: onde você está? Um segundo depois, respondi: caminhada da manhã, volto já. Uma olhada ao redor mostrou que eu estava atualmente no topo da montanha conectada ao lado leste do portão do Castelo Galei. Mas nosso quarto de hóspedes ficava na ala oeste, portanto não havia um caminho direto de volta. Eu teria que dar a volta na montanha cilíndrica, descer pelo telhado triangular do prédio central e subir nos telhados novamente. Enquanto ponderava sobre isso, meus olhos percorreram novamente a encosta do penhasco. No topo do portão espesso havia uma passarela com parapeitos, que um único guarda-elfo negro estava patrulhando agora. É claro que, se uma rajada repentina me pegasse e eu perdesse a aterrissagem, poderia despencar para o chão bem abaixo e ter morte instantânea. Desafios inúteis como esse eram proibidos em um jogo em que a morte era real, mas, por algum motivo, tive a sensação de que era uma boa ideia testar se era possível ir da montanha até a passarela do portão enquanto eu tinha chance. Eu me preparei bem para a tentativa. Quando o guarda estava indo na direção oposta, eu pulei. A passarela tinha cerca de 2 metros de largura, portanto, fora de uma emergência, não achei que meu julgamento estivesse errado. Mantive meus braços abertos para manter o equilíbrio e aterrissei bem no meio dela. Não sofri nenhum dano, mas não pude evitar o som, e o guarda que vinha em sentido contrário se virou. Ele se aproximou correndo, com a lança longa pronta, e eu rapidamente ergui minha mão esquerda com o anel do símbolo. Eu não tinha certeza se isso ia adiantar alguma coisa, mas, de qualquer forma, o guarda baixou a lança e perguntou desconfiado: o que você está fazendo aqui? Estou fazendo uma caminhada, eu disse, repetindo minha desculpa para Zuna, e o guarda pareceu acreditar. Entendo. Você pode andar livremente pelo castelo, mas não atrapalhe nossas tarefas oficiais. Este portão é a chave para a defesa do Castelo Galei e não podemos permitir que o menor dos ratos entre debaixo de nossos narizes. Eu entendo, é claro, eu disse. Então perguntei: algum inimigo já atacou o castelo antes? Se por inimigo você quer dizer os elfos da floresta, nunca. Os elfos murcham e enfraquecem quando atravessam essas areias secas, disse o guarda, apontando para o sul do portão. Vi como o cânion, cercado por penhascos muito mais baixos do que aquele em que eu acabara de subir, continuava por centenas de metros, com uma ponte de pedra que cruzava os montes de areia branca no chão do cânion. De repente, uma nova pergunta me ocorreu. Virei-me para o guarda e perguntei: nesse caso, quem alinhou essas plataformas de pedra? Os elfos negros que construíram este castelo em um passado distante não teriam problemas para trabalhar no cânion também. Ah, você está certo, disse ele, virando-se para olhar a enorme árvore espiritual que pairava sobre o pátio interno do castelo. Espadachim humano, você sabe por que essa árvore espiritual está viva há séculos e séculos? Por que está sugando a água quente que brota da terra, certo? Então você fez sua lição de casa, observou o guarda com satisfação, com seu capacete preto brilhante balançando. Ele apontou para a nascente ao redor das raízes da árvore. Em um passado distante, havia um projeto para criar um aqueduto a partir da nascente que sairia do castelo para que mais árvores pudessem ser plantadas. A ideia era que, se as árvores pudessem criar raízes nesse cânion empoeirado, poderíamos nos aventurar fora do castelo. Mas depois de apenas 100 metros de um canal a partir do castelo, a nascente parecia pronta para secar, e o projeto foi cancelado às pressas. A pedra parece um caminho, mas, na verdade, é o remanescente daquele antigo aqueduto. Oh, eu não fazia ideia. Eu disse, observando para mim mesmo que, embora o bife de hambúrguer tenha se tornado um fricatelli, eles ainda usavam unidades de distância do mundo real.
Obrigado por me ensinar todas essas coisas. Não tem importância. Em troca, peço apenas que ofereça sua proteção ao seu cavaleiro. Bem, é claro, disse eu, saindo de seu lado. Desci as escadas no lado oeste da passarela. Felizmente, essa entrada era retangular, e segui para o pátio, onde corri para a porta da ala oeste. Subi correndo a escada mais próxima e voei para o quarto de hóspedes do terceiro andar, onde encontrei o olhar das duas mulheres sentadas no sofá. No momento em que senti o aroma perfumado do chá que vinha das xícaras sobre a mesa, meu estômago reclamou da falta de bife de hambúrguer, mas agora não era o momento para isso. Hey, bom dia, Azuna, Kismel, eu disse com um sorriso totalmente natural e agradável. A esgrimista olhou para mim. Em um tom de voz notavelmente mais frio do que o normal, ela perguntou: gostou da sua caminhada matinal? Estava frio. E eu fiquei com fome. Não estou surpresa. Estamos em janeiro. Percebi que ela estava bastante descontente. Felizmente para mim, a cavaleira elfo negro me deu uma ajuda. Não fique tão brava, Azuna. É da natureza dos garotos da idade dele simplesmente se levantar e sair por aí. Meninos parecia uma palavra maldosa para se usar, mas quando considerei que eu havia completado 14 anos apenas 2 meses antes, eu poderia muito bem ser um bebê para os elfos de vida longa. E, sob essa perspectiva, minha parceira não parecia ser tão diferente em idade, pois ela mesma ainda era uma criança. Mas ela se virou para Kismel com o olhar mais presunçoso que eu já tinha visto e disse: se ele estava indo passear, poderia pelo menos ter deixado um bilhete. Ele não é uma criança. Puxa, eu realmente sinto muito por isso, eu disse, fazendo uma reverência com as mãos juntas. Finalmente, a expressão de Azuna se suavizou. Ela se virou para mim e, dessa vez, me olhou diretamente no rosto. Quando acordei e percebi que você não estava no quarto, fiquei preocupada. Você não se esqueceu de que estamos fora da zona de segurança, certo? O fato de ela ter usado o termo de videogame e zona de segurança na frente de Kismel e nem ter percebido que o fez me disse que sua preocupação era real. Fiz uma cara séria e lhe contei a verdade, mesmo que apenas metade dela. Desculpe, mas eu estava realmente curioso sobre algo, então fui inspecionar a montanha ao redor do castelo. Kismel murmurou, mais interessada no que eu tinha a dizer do que no termo zona de segurança. Ela baixou sua xícara de chá sobre a mesa. Você escalou o anel externo do castelo? Como? Eu corri do telhado aqui para cima do quarto do Lorde. A reação de Kismel foi muito parecida com a de Bouron. Seus olhos se arregalaram brevemente, depois ela deu uma risada que eu raramente ouvia dela. Entendo, então você é um rapaz mais travesso do que eu imaginava, Kirito. Até mesmo Tionel, a moleca, nunca executou um plano tão ousado, mesmo que tivesse pensado nele. Não, na verdade, não foi tão especial assim. Acho que ela não estava elogiando você, disse Azuna. Meus olhos se voltaram para Kismel, que estava se recompondo depois de todas as risadas. E, o que você estava procurando no anel externo? Eu não estava procurando por nada especificamente. Decidi que não contaria a elas o que havia encontrado, o esconderijo secreto do contador de histórias, e continuei com minha missão original. Eu só estava pensando se os elfos da floresta poderiam escalar aquela montanha para atacar o castelo. Estou vendo. Eu nunca havia considerado essa possibilidade. Bem, acabou sendo um esforço inútil. A montanha, esse anel externo, tem uma queda de mais de 30 metros em linha reta, e nenhum humano ou elfo poderia escalá-la. Portanto, acho que podemos ficar tranquilos com esse conhecimento hoje, anunciei. Azuna piscou os olhos várias vezes. Kirito, você foi até lá para inspecionar a montanha, só por causa de hoje. Bem, acho que isso é verdade. Entendo, murmurou ela, depois sorriu. Bem, nesse caso, eu perdoo sua saída não aprovada. Agora, vamos tomar o café da manhã. Sim, eu concordo. E é você quem está decidindo o que faremos hoje, Azuna. Kismel confirmou, levantando-se. Azuna lhe deu um tapinha nas costas. É claro. Estou ansiosa por isso. Tudo o que eu podia esperar ao segui-las para fora da sala era que não passaríamos o dia fazendo um tour completo por vários banhos. Tomamos um café da manhã saudável, mas satisfatório, com uma salada verde feita com plantas basilique do pátio, uma omelete misturada com nozes trituradas, uma substância de iogurte com frutas fatiadas dentro e torradas finas e crocantes. Mas Azuna não revelou sua programação para o dia enquanto comíamos. Ela realmente queria manter o suspense até pouco antes de sairmos. Após a refeição,
Tomamos chá e discutimos ideias. Aposto que estamos fazendo isso e aquilo em blá blá blá. Boost, errado de novo. Até que, por fim, os 4 membros da CUSAC apareceram no refeitório. Eles estavam se arrastando sonolentos. Quando eles nos notaram e se aproximaram, fiquei interiormente alarmado. Ao contrário da noite passada, dessa vez tínhamos Kismel à mesa. Mas não seria natural nos levantarmos e irmos embora, e não poderíamos simplesmente mandá-los embora. Enquanto eu esperava, rezando para que eles não começassem a falar sobre os sistemas do jogo, o grupo de Jindo se sentou na mesa ao nosso lado. Depois de alguns instantes, eu disse bom dia e apresentei Kismel como a cavaleira elfo negro que está se aventurando conosco. Felizmente, Temul, que parecia ser o mais propenso a se irritar com essa situação, estava meio adormecido no momento, e as apresentações transcorreram sem comentários adicionais. Kismel havia nos contado sobre as iscas e as chaves falsas na noite passada, então achei que estaríamos seguros se o assunto da missão de hoje surgisse na conversa, mas, por precaução, decidi falar sobre um assunto diferente para começar. Para matar 2 coelhos com uma cajadada só, perguntei a CUSAC por que eles chegaram à região da linha de frente tão repentinamente, quando havia pouquíssimas informações a respeito até aquele momento. A resposta de Goston não soou nem um pouco suspeita, mas surpreendeu a mim e a Zuna. Bem, a verdade é que esperávamos levar mais 3 dias ou mais na série de missões de Station. Mas tivemos que cancelar isso por um motivo inesperado. O que aconteceu? Espere, vocês não sabem? A figura central da missão, o Lord Cylon, simplesmente desapareceu. Foi na noite do primeiro dia, eu acho. Pergunte a qualquer servo da mansão e ninguém saberá para onde ele foi. E não há nenhuma pista sobre isso no registro da missão. Nós simplesmente não sabíamos o que fazer a não ser seguir em frente.